Olá, pessoalzinho Despertar de Si, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar um pouquinho só de autoconhecimento, por quê? Porque tem muitas pessoas que me perguntam sobre cursos de formação, formação de terapeuta, formação em algum tratamento que eu faço, né? Algum tratamento específico. Então eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque assim, gente, mais importante do que a gente fazer os cursos, de se formar um terapeuta, de se formar em alguma dessas coisas, é a gente se conhecer um pouco, porque às vezes, quando a gente vai fazer um curso de formação de terapeuta, a gente dá um nó na nossa cabeça, porque é muita informação, é muita coisa, e nesses cursos a gente aprende também a olhar um pouquinho para dentro, mas de uma maneira mais mexida mesmo, né? Você tá convivendo ali, você tá o tempo todo se olhando, mexendo nas nossas questões, né? Então, é muito importante primeiro a gente observar se a gente tá nesse ritmo de se olhar para dentro, de olhar lá, ver as nossas coisas, né? O que tá nos incomodando hoje, o que a gente veio trabalhar nessa vida, o que você veio trabalhar nessa vida, você sabe? São questões difíceis, por exemplo, vou exemplificar o que é um pouquinho esse olhar para dentro da gente, né? Imagina que você veio, e essas coisas a gente acredita não é tão fácil de identificar, mas imagina que você tem problemas financeiros, né? Que você sempre tá sem dinheiro. Então aí você vai falar, mas você vai colocar a culpa no trabalho, a culpa no governo, culpa em, sei lá, em um monte de coisa. Mas, gente, isso tá dentro da gente. Então comece a se perguntar, por que é que você sempre fica sem dinheiro? Se você tiver dinheiro, o que pode acontecer com você? Então tem pessoas que têm medo, acreditem, é verdade, tem medo do poder. Tem pessoas que acham que o dinheiro é sujo, porque isso já vem de lá de trás. A Igreja Católica sempre também fala enfim, que você tem que ser humilde, que os pobres, né, são melhores vistos, digamos assim. Então tem questões de crenças, então às vezes você acha o dinheiro sujo, às vezes você tem medo do que você vai fazer com o dinheiro, ou na verdade o que você pode se tornar se você tiver dinheiro. Parece ridículo falar isso, mas é verdade. E é por isso que muitas pessoas acabam sempre sem dinheiro. Então, você está preparado para olhar para isso? Imagina que você veio numa família assim, que você tem muita dificuldade de tomar decisões, né? De que você sempre fica esperando o outro. São coisas que a gente tem que observar, gente. Não é fácil mesmo, não. Então, assim, o que você veio trabalhar? Você veio numa família que às vezes toma toda a decisão para você, porque às vezes você precisa dar um basta e falar, calma lá, eu posso tomar as minhas decisões, eu posso fazer diferente. Às vezes você veio num povo que faz tudo igual, e exatamente para te desafiar. Então eu posso fazer algo diferente, eu posso ir além disso. Ou às vezes não, às vezes você tem que ser um pouco mais resignada. Então, assim, são coisas que a gente tem que parar, porque isso é muito pessoal, muito de cada um, e olhar na nossa vida, entender um pouquinho desse processo. O que é que eu vim melhorar nesse mundo, nessa vida? Eu nasci para quê? Para que eu nasci, né? Então, assim, é para me dar melhor com os meus familiares. Às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Então, às vezes eu vim para desenvolver isso, relacionamento de pessoas, ser mais paciente, ser mais tolerante. Você tem muita raiva dentro de você? Como é que é? Você tem tendência a ser violento? Você tem tendência a ser abusivo, abusar das pessoas, a se comportar como aproveitadora das pessoas? Porque assim, tem muitas pessoas que adoram se fazer de vítima. São aquelas pessoas que são coitadinhas, né? Que tudo você fala com ela, ai, eu tô doente. Às vezes a pessoa não tá doente, mas ela precisa ficar doente, porque esse ficar doente é onde ela tem
a atenção de muitas pessoas, né? Principalmente, não tô falando que é aqui, assim, só isso, mas principalmente quando a pessoa tá sempre em casa, tipo assim, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de uma série de coisas, né? E aí os filhos crescem, casam, montam a sua família, a sua vida, isso também tem a ver um pouquinho com Alzheimer, mas enfim. O que acontece? A pessoa fica perdida. Então, ela vai ter atenção de quem, se ela deixou a vida inteira para cuidar dos filhos e não sei o que, da família, e agora? O que eu faço? Então, às vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, eu só estou querendo que você pense o que é o autoconhecimento, tá? É parar e olhar as suas coisas, e cada um tem a sua particularidade. Eu não estou falando que isso é todo mundo, que isso é uma regra. Não, gente, eu estou dando exemplos para a gente olhar para dentro e o quanto é difícil esse autoconhecimento. Tá? O quanto mesmo é complicado a gente parar e olhar para as nossas questões, porque às vezes a gente não quer ver. Você imagina que eu tô falando isso agora e você se identifica, fala, nossa, mas eu tô fazendo isso, eu me faço de coitadinha, ou às vezes eu invento, não é invento, você realmente sente aquilo, mas você acaba trazendo isso com as suas crenças. Por quê? Porque você quer atenção, né? De um filho, de uma filha, do neto, de alguém, de um vizinho, sei lá, de um parente, não sei. Tá? Mas imagina que eu tô falando aqui e você se identifica nessa. Não é fácil, gente, a gente parar e olhar e falar, nossa, mas eu tenho a ver com isso. E como é que eu faço para mudar? Entende? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa aprender a parar e olhar para dentro da gente. E quando você faz um curso de formação de terapeuta, você vai estar lidando com outras pessoas com esses problemas, mas você também vai estar lidando com os seus. E tudo de uma vez só. Quando eu fiz o meu curso de terapia, era muito engraçado porque o nosso professor, ele olhava na mesa quantiônica, para ver se a gente estava preparado para ver tudo isso, né? E se a gente ia fazer bem esse curso pra gente ou se ia embaralhar mais ainda a nossa cabeça. Então é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, porque não é fácil a gente parar e olhar para tudo isso de uma vez, tá? Então, eu ainda vou dar esses cursos, tô pensando se quero ou não, porque isso é uma muita responsabilidade, né? E eu tenho que estar muito comprometida com isso, muito séria, enfim, isso é uma coisa que eu tô pensando um pouco, tá? Pra já, não. Mas eu queria que você entendesse o porquê, que você olhasse um pouquinho para dentro de você e entendesse um pouco do que é esse autoconhecimento que a gente fala, né? Vê na sua vida qual é o padrão de repente que você segue. É de relacionamento amoroso, às vezes você sempre peca na mesma situação. Então, assim, é coisa que a hora que você precisa parar e olhar e falar assim, ok, eu peco, pelo menos reconhecer, né? Porque, por exemplo, é quando a gente tem um vício. Muitas vezes eu tinha um tio que era alcoólatra e a gente falava que ele era alcoólatra e ele não se reconhecia como alcoólatra. Ele falava que não. Então, o primeiro passo disso tudo é você reconhecer que você tem um padrão, seja lá qual for, né? Imagina que você. E é coisa que a gente nem sabe. Por exemplo, tem pessoas que também, eu falei do vitimismo, que gostam de se fazer de vítima, mas tem pessoas. E assim, gente, para tudo tem os dois lados. Quem se faz essa de vítima, ela precisa de uma outra pessoa que alimente esse vitimismo, entende? Uma coisa precisa da outra, nada se faz sozinho. E tem pessoas que são abusivas, são interesseiras, abusivas, se aproveitam disso. Então, isso também é um ponto a tratar, né? Às vezes você recebe dinheiro de alguém, sempre. Já tratei pessoas assim, que às vezes, não tá bom, mas essa pessoa me dá X de dinheiro. Então, eu preciso desse dinheiro. Será que você precisa? Porque você está alimentando um problema que você tem que tratar, né? Uma questão que você talvez tenha vindo tratar. E você não percebe que você é abusadora, abusador. Você está abusando de uma situação. A pessoa está te dando, mas você está recebendo.
Então, são essas coisas, né, que a gente olha. É fácil a gente olhar o problema do outro, olhar a questão do outro, mas é a nossa. Então, o autoconhecimento é isso, gente, é olhar para dentro. O que eu tenho dentro de mim que eu preciso melhorar? Qual é o meu ponto de melhoria? Né? Eu sou tímida demais? De repente a timidez é medo, porque eu vou falar e o que os outros vão achar de mim? Ah, vão me julgar, vão me criticar. E por que você tem medo da crítica? Por que você tem medo do julgamento? Por que isso pega tanto assim em você, né? Medo de se arriscar. Muita gente empaca na vida e aí olha para o outro que tá indo muito bem e fala assim, nossa, mas você tem muita sorte. Tenho vontade de matar a gente que fala assim. Não é sorte, gente, é trabalho. Por quê? Porque o outro arrisca fazer alguma coisa diferente. Não interessa, ele não tá preocupado se vai dar certo, se não tá, se ele tá se expondo, se não tá. Ele tá fazendo do jeito dele, né? Ele tá se arriscando. E você? Se arrisca? Às vezes não. E aí você olha o outro que tá indo pra frente, porque se eu não arrisco, gente, imagina, se você não arrisca, se você não tivesse arriscado aprender a escrever, como que você seria hoje? Aí você olharia o outro e ia falar do outro, mas por que você também não arriscou? Lógico, no começo você vai escrever errado, vai fazer uma letra feia, né? Mas e daí? Você foi. Uma hora você vai fazer do jeito que você quer. Então, quem arrisca, gente, tem uma possibilidade maior de dar certo na vida. Vai quebrar a cara muitas vezes? Vai, mas isso faz parte da vida. Mas eu tô me arriscando, eu tô indo, eu tô dando oportunidade pra mim. Então, não fala que o outro tem sorte, porque não é sorte, é trabalho. E às vezes a gente não sabe o quanto foi difícil para aquele também dar aquele pulo, né, daquele passo. Essa da gente julgar o outro também, observa se você é muito duro julgando o outro, porque se você também julga muito, pra já você vai ser julgado, né? A gente colhe o que a gente planta, se eu julgo o outro, eu também vou ser julgado, vem tudo na mesma proporção. E como é que eu vou julgar o outro se eu não sei o que está dentro do outro? Eu não sei nem o que está dentro de mim, como é que eu sei o que está dentro do outro? Por isso que na Bíblia fala, né, também da gente olhar um pouco pra gente, da gente não julgar para não ser julgado, porque assim, gente, vamos ter respeito. Ao invés de a gente perder tempo falando da vida do outro, falando do outro, olha para dentro de si. O que na sua vida não tá bom? Porque, gente, todo mundo tá aqui no planeta Terra. Nós temos coisas que vão muito bem na nossa vida, mas tem outros pontos que não. Todo mundo tem pontos que não estão bem. Todo mundo, tá? Seja terapeuta, seja pessoas, né, que não lidam muito com essa coisa do autoconhecimento, não interessa. Todo ser humano tem ponto de melhoria. Então, qual é o seu ponto de melhoria? Ao invés de você perder tempo falando da vida do outro, olhando a vida do outro, olha para a sua vida. O que você tem para melhorar? Primeiro, se você está falando muito da vida do outro, de alguma coisa que te incomoda, lembra que temos espelho. A vida, ela coloca espelho na nossa frente, tanto para coisa que a gente acha muito bom, para mostrar que nós temos aquilo, mas para as coisas negativas também, para mostrar que também nós temos aquilo dentro da gente, né? Então, olha um pouco para a vida do outro, para aprender. Então, imagina que tem uma outra pessoa que te irrita muito, porque de repente ela, sei lá, ou é mole demais, ou é agitadinho demais, eu não sei, observa aquilo lá, porque você com certeza tem dentro de você alguma coisa nesse mesmo sentido, tá? Então olha o outro não para falar da vida do outro, olha o outro como aprendizado. Esse é o processo de autoconhecimento, tá? Se você começar a fazer esse processo e ficar tudo bem, aí sim eu aconselho a fazer um curso de formação de terapeuta, porque daí você vai estar pronto para olhar para as suas questões com carinho. Gente, pensa nisso, esses processos são com carinho, com amor, com atenção a você mesmo, tá? Não é querendo, eu observei isso, nossa, pá. Não, calma lá. Então, como é que eu trabalho esse ponto de melhoria em mim? Então, eu posso fazer isso, tá? Quando você estiver habituado, né, habituada a olhar para suas questões internas, aí tá pronta.
Porque daí o curso todo, a formação toda, vai ser um algo a mais para você, não vai te dar um nó na cabeça, não vai, ao invés de te fazer uma melhora, te embaralhar toda, né? Porque, gente, tem gente que sai do emprego, nossa, faz uma confusão, e o mundo de terapia não é esse mar de rosas, né? Financeiramente, digamos assim, você tem que estar muito seguro do que você quer fazer. Não é assim, vai largando as coisas, vai fazendo, vai... Não. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu achei interessante fazer esse vídeo para colocar um pouquinho isso, né? Para fazer cada um de nós pensar um pouco nos nossos pontos. E aí depois dar um outro passo, tá? Mas passinho por passinho. Não queiram colocar o carro na frente dos bois, porque não vai dar certo, né? Uma coisa por vez. E observem quais são os seus pontos, né? Comentem aqui no vídeo, falem se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram de repente saber, comentem, coloquem lá, olha, ou então me mandem no privado, tem muita gente que me manda no privado também, porque tem vergonha de se expor, e eu entendo, não tem problema nenhum, mas deixa saber, e faça isso com você, não gaste tempo olhando a vida do outro, olha a sua, olha os seus pontos. Vê o que na sua vida de repente não tá indo muito bem e começa a olhar para dentro, tá? Porque nós temos muitas coisas mesmo. E aí coisas que sim, precisam ser trabalhadas, né? E aí as ferramentas certas para isso são ótimas. Era isso que eu queria falar de autoconhecimento, quer dizer, não era só isso, e aí eu ia discorrer aqui muito mais tempo, mas acho que não vale a pena. Mas assim, eu queria explicar um pouquinho do que é o autoconhecimento, por que é importante, e do curso de formação, tá? Porque muitas vezes muitas pessoas se enfiam num curso de formação e dá um nó na cabeça, gente, mas dá mesmo nó na cabeça, tá? Então, eu quis colocar isso porque conheço muitas pessoas que deram nó, que fizeram uma bagunça, e eu até teve uma época que eu indicava muito e depois eu parei com isso, porque você acaba observando. Tem pessoas que sim, que estão prontas e que é super válido, que vai, ok, mas tem pessoas que não, né? Tem pessoas que estão com muita dificuldade de olhar para dentro de si, de ver suas questões, de pontos de melhoria. E aí entra numa coisa dessa e faz uma confusão. Então eu queria só esclarecer um pouquinho esses dois pontos, tá? É isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa vocês perguntem no privado, enfim, no público, e a gente se fala, tá bom? Olha, um bom dia, uma boa semana e é isso. Muita luz para vocês, viu? Um beijo, tchau!